A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da quinta lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: Dons de elocução. Texto áureo, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, versículo 2 e 3. Verdade prática: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 12, capítulo 14, do 26 ao 32. Primeiro tópico: dom de profecia. Número 1 do primeiro tópico: o que é o dom de profecia? Meus irmãos, no Antigo Testamento havia um ministério profético. Hoje não existe esse ministério mais. Hoje, meus irmãos, existem pessoas que possuem o dom de profecia, sempre com um propósito e usado em determinadas ocasiões. Portanto, meus irmãos, dom de profecia é uma mensagem especial, na inspiração do Espírito Santo, para a igreja ou para uma pessoa individualmente. Então, lembre-se, no Antigo Testamento tínhamos o ofício de profeta. No Novo Testamento temos o dom de profecia. Número 2 do primeiro tópico: a relevância do dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo exorta-nos a buscarmos o dom de profetizar com zelo e com cuidado, lembrando, meus irmãos, que a profecia possui 3 fontes distintas: Deus, o homem e o inimigo. E em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus nos alerta: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Número 3 do primeiro tópico: propósito da profecia. São 3, e a resposta está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aleluia! Segundo tópico: variedades de línguas. Número 1 do segundo tópico: o que é o dom de variedade de línguas? O fenômeno pentecostal do falar em línguas estranha, chamado no grego de glossolalia, tem 2 aspectos, meus irmãos. Primeiro, é falar línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo, é o dom de variedades de línguas. Meus irmãos, entre os crentes do Novo Testamento, isso era um sinal. E esse padrão bíblico, meus irmãos, para viver na plenitude do Espírito, continua o mesmo para os dias atuais. Número 2 do segundo tópico: qual a finalidade do dom de variedade de línguas? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, a parte A diz:
O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Portanto, meus irmãos, o primeiro propósito do dom de variedade de línguas é a edificação da vida espiritual do crente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aleluia. Número 3 do segundo tópico, atualidade do dom. Meus irmãos, variedade de línguas não é exclusividade do período apostólico. O Eterno continua abençoando os crentes com esse maravilhoso dom. E cremos que Deus, o Eterno, continuará fazendo assim até a sua volta. Oh, glória a Deus! Terceiro tópico, interpretação de línguas. Número 1 do terceiro tópico, definição do dom. Meus irmãos, trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e ao mesmo tempo transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Número 2 do terceiro tópico, a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Será que há diferença? Embora se pareçam, meus irmãos, são dons distintos. O dom de interpretar as línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem para a igreja e a igreja seja edificada. Já no caso do dom de profecia, meus irmãos, não há necessidade de um intérprete. Eu quero concluir, meus irmãos, a síntese dessa lição dizendo: 1 Coríntios 14, do versículo 39 ao 40 diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não podemos desprezar o dom de profecia. Não podemos desprezar o dom de falar em línguas estranhas. Não podemos desprezar o dom de interpretar as línguas estranhas. Aleluias! Meus irmãos, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas maravilhosas. Oh, glória! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.